pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Luca Moreira Entrevista. Cara, episódio número 50, passa muito rápido. Você que está nos acompanhando ao vivo aqui no Instagram, assistindo no YouTube ou escutando a gente pelo podcast, sabe que eu sou muito grato a todos vocês, tá? Porque sem a presença de vocês a gente não estaria aqui, né? Se não existiria. Bom, o meu convidado de hoje é natural de Pernambuco, ele é ator, influenciador digital, cantor, compositor e trabalha nos gêneros latim urbano e dance electronic. Vamos receber Meturo. Deixa eu ver se ele já entrou aqui, pessoal. Chamei ele aqui, vou esperar. Tá bem, eu vou esperar o convidado, pessoal. Chegou. Acho que agora foi. E aí, tudo bom? Fala, Luca, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, seja bem-vindo. Como é que tá a Obrigado, sua... eu que agradeço a oportunidade. Obrigado também. Como é que tá a sua expectativa para hoje? Estou muito ansioso. Nossa, foi o dia todinho pensando nisso. Você nem imagina, mas Boa. estou confiante. Vamos lá então começar. Cara, você é uma pessoa que tem um leque enorme de trabalho, né? Eu não sabia como começar sem ser para essa pergunta. E, Você é influenciador digital, compositor, ator, cantor e hoje tem muitas habilidades, né? Que está sempre ativo nos seus trabalhos, né? Como é conseguir manter o equilíbrio entre todas essas funções e o que veio primeiro na sua vida? O que surgiu primeiro? bom, vamos começar com o início de tudo. Eu cresci no meio artístico, porque meu pai era ator. Meu pai fazia teatro em Recife, aqui em Pernambuco. E aí ele me influenciou através do dia que ele guardou todos os papéis, todas as cenas que ele fez, que ele atuou, ele guardou durante anos aquilo dali. E aí, quando eu estava com 6 anos, ele me deu os papéis das atuações dele. E aquilo dali foi um empurrão para mim. Eu, caramba, meu pai tá me dando isso, eu quero fazer a mesma coisa que meu pai fez, eu quero ser ator também. E aí foi quando eu comecei a querer atuar. Aí comecei a fazer teatro na escola. Na época a escola não tinha teatro e eu consegui juntar uma galera pra gente fazer teatro, fazer peças e tal. E, e aí eu comecei na atuação. Aí teve a oportunidade no teatro na cidade, foi no Luiz Souto Dourado, em Garanhuns, e eu consegui a atuação lá. E para me manter esse equilíbrio, é uma coisa muito doida, que eu acho que o artista ele consegue manter o equilíbrio que vem é algo bem espontâneo, sabe? Vem do nada. Surge aquilo dali e ele sabe como manter aquilo, independente de qual seja o obstáculo. É algo muito louco que eu não sei explicar. A gente só vem lá e equilibra tudo, dá um jeito e consegue. Mas eu sou uma pessoa Bacana. muito. Tento sempre equilibrar, separar bem as coisas. Tem época que eu estou focando mais na parte da atuação, na parte da música. Atualmente eu estou mais para música. Inclusive, ano que vem sai meu álbum novo. Vai ter música em italiano, música em espanhol, música em português também. Vai ser o meu primeiro álbum, né? Porque eu só lancei até agora EP e faixa solo. E é Sim, isso. e como é que tá a expectativa para esse lançamento? Ah, muito grande, muito grande. Não. Vai ter um convidado que vai cantar italiano. E, nossa, você não imagina. Meu coração tá batendo muito, eu já tô planejando tudo. A minha agência já tá organizando tudo. Tô procurando compositor também, porque eu tô péssimo para compor, mas a gente tenta tudo, né? Mas tô com expectativa incrível para esse projeto. Tá certo. Bom, apesar de estar muito ligado nos estilos de latim urbano e dance electronic, a sua biografia mostrava que você sempre foi um consumidor de outros ritmos, né, como MPB, samba, axé, entre outros. O que levou você a querer se aproximar mais especificamente desses dois ritmos que você vem trabalhando hoje em dia? Bom,
O latim urbano, eu sempre fui uma pessoa que gostou do que era estrangeiro e diferente da minha cultura. E nós somos latinos, né? Então eu Sim. cresci ouvindo, graças ao meu pai que gostava de música internacional, eu cresci ouvindo Shakira. Meu pai tinha uma fita e eu ouvi aquilo. Quando eu vi Shakira pela primeira vez, eu fiquei apaixonado pelo espanhol. Aí quando eu estava no ensino fundamental, eu conheci um amigo que não é brasileiro. E quando ele chegou na escola, ele foi muito atacado, porque ele não estava aprendendo o idioma, tal, ele estava fazendo intercâmbio. E eu, caramba, eu tenho que apoiar esse cara. E me tornei amigo dele. Nós somos amigos até hoje e eu quero aprender espanhol. E ele me apresentou a cultura. E eu disse, caramba, a cultura latina, o latim urbano que agrega o reggaeton, o dembow, até mesmo o rap e o trap, até mesmo o funk também está incluído no latim urbano. Então eu fiquei apaixonado por esse ritmo. Então eu queria fazer de tudo, mas em específico o reggaeton é um dos ritmos que eu mais trabalho. Inclusive vai ter muito no meu álbum ano que vem. E é isso. Ele tem se tornado uma tendência também esse ritmo, né? Sim. E em questão do dance electronic, eu conheci a cantora Letrux em um show no Festival de Inverno de Garanhuns, na minha cidade, chamado FIG. E quando eu conheci a Letrux, eu fiquei apaixonado. Eu disse, cara, essa cantora é incrível. E eu quis fazer uma música, algo semelhante ao trabalho dela, por inspiração. Ela me inspirou muito. E eu, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, foquei muito e lancei algumas coisas que não deram muito certo. Aí eu fui lá, entrei em contato, mandei remover das plataformas. Aí deixei uma música que fez sucesso, alcançou um grande público. E foi isso. Mas eu sou muito eclético mesmo. O que tiver de ritmo, pra mim, eu tô fazendo. E quem te inspira atualmente no meio musical? Eu acho que atualmente eu me inspiro muito em Cazuza para a questão de produção, porque Cazuza sempre fez parte da minha vida. Meu pai me apresentou, é um artista que sempre me inspirou. Aí na questão latina mesmo, eu acho que a Anitta é uma grande inspiração, né? Porque a gente vê que ela ganhou o mundo, né? É um artista internacional hoje em dia. E ver que a garota do Rio de Janeiro, da favela, ela chegou tão longe, isso inspira não só a mim, mas acredito que muitas pessoas. Então a Anitta é uma grande inspiração, assim como os artistas pernambucanos também, como o do The Beat, Johnny Hooker e MC Loma. Para quem ainda não conhece muito sobre a sua trajetória, né, na música, tá acompanhando a gente agora, eu queria saber um pouco mais sobre a chegada dela na sua vida e quais são as inspirações para você começar a compor? Tipo, qual é o processo que te leva a escrever uma nova música? O processo, eu acho que é algo muito natural. A composição, ela simplesmente sai de dentro. Chega um momento que com as experiências que você passa, que você vive, te faz compor uma música. Por exemplo, eu acordo, passo por alguma coisa durante o dia, seja positiva ou negativa, e automaticamente vem ali a composição na cabeça. Eu acho que a música, ela sai da alma. Então, simplesmente flui. Aí eu vou lá, já corro, escrevo no papelzinho o que eu tenho que escrever, vou tirando aos pouquinhos no dia a dia e vou compondo. Bacana. E como foram os primeiros passos na música? Como é que a música chegou na sua vida? Nossa, eu acho que como todo artista, eu que começo na igreja, né? Eu comecei na igreja, eu era adventista do sétimo dia e eu cantava no coral da igreja. Só que o interessante é que quando eu era pequeno, eu era bem afinado. E aí, quando eu me afastei da religião, eu não praticava nada de música, eu só queria focar mesmo na atuação. E Uhum. aí, chegou na época que eu era muito pequeno mesmo, por meu pai me apresentar a música internacional, Cazuza, Amy Winehouse, Shakira. Aí a música sempre foi presente na minha vida, mas não para mim querer cantar, porque eu tinha vergonha. Só que como no meio musical é mais fácil para os artistas terem oportunidades, eu pensei, então eu vou me lançar no meio artístico, no meio musical também, porque vai ser mais fácil para mim conseguir mais algumas coisas. E aí foi daí que eu decidi. Quando foi em 2017, eu lancei meu primeiro álbum, só que não deu muito certo e eu acabei removendo das plataformas, fui muito atacado, recebi muito hate. E quando foi em 2021, perdão, 2020,
eu peguei e decidi focar mesmo na música. E decidi ficar e tô na música até hoje. Batendo, Por esse inclusive, meta no Spotify, que já ultrapassou mais de 150, 140 mil visualizações. Sobre esse hate que você teve nesse primeiro lançamento, você conseguiu identificar o porquê que ele aconteceu? Tinha alguma Sim, explicação? eu acho que pelo fato de eu não ser afinado e cantar com autotune, ser artista de estúdio, as pessoas elas atacam muito, né? Então, se você não tem uma bela voz, se você não é afinado, isso pode incomodar as pessoas. Então, eu percebia, né? Eu não era tonto, eu conseguia ver que era porque eu não sabia cantar, não tinha uma boa produção, era tudo muito amador, não sabia como iniciar, era iniciante em tudo. Então, eu meio que foi acontecendo, sabe? Esse ataque veio pelo fato de eu não saber, não ter uma voz que as pessoas queriam. Bom, mudando de assunto, uma curiosidade bastante interessante sobre o seu nome artístico, Meturo, é que ele faz uma referência, né, aos meteoros, né, e ao sonho que você tinha de poder estudar astronômicos, né? De onde veio Isso. esse interesse pela astronomia? Eu fiquei curioso em relação a isso. Bom, como a maioria das pessoas tem sonho, né? Tem gente que quer ser astronauta, outros querem ser jogador de futebol. Eu queria estudar os astros, os planetas, antes de eu decidir ser artista. Eu queria estudar as estrelas e eu era apaixonado por meteoros. Na minha cidade, caía muita estrela cadente. E eu sempre fazia pedido, eu quero que isso aconteça. E eu tinha um problema muito grande na minha dicção. Então eu tinha uma dicção vocal muito péssima e eu não sabia pronunciar o nome meteoro. Eu pronunciava meturo. E aí, quando eu decidi fazer meu nome artístico, eu quis algo que fizesse referência ao meu sonho de estudar astrologia e que tivesse o M do meu nome verdadeiro, que é Mateus. Então, o Sim. que que eu fiz? Eu vou pensar em um nome que seja interessante, que tenha essa referência. Só que aí eu ia colocar Meturo com um T só. Aí quando eu pesquisei na internet, já tinha um Meturo com um T. E do nada aparece Anitta no meu feed. Aí quando eu vi os dois T's no nome de Anitta, eu disse, caramba, vai ser Meturo com dois T's. E Vou aí aproveitar a ficou. tendência. E até hoje, as pessoas me conhecem como Meturo. Bacana. E legal que ficou o nome que representa você mesmo, né? Que diz sobre você. Sim, Isso ficou bacana. Em relação ao seu trabalho como ator, além de possuir uma referência do seu pai, né? Como a gente falou, você fez a primeira peça ainda no colégio. Como as artes cênicas chegaram até você nesse caso, através do seu pai? Você acompanhava ele no teatro? Como é que você passou a ver como uma profissão? bom, o meu pai, eu cresci ouvindo ele contando como era no teatro, ele ensaiando em casa, e eu vendo tudo aquilo, era uma coisa que me fascinava. O caramba, esse mundo é incrível, eu quero fazer parte disso também. E aí, meu pai ia fazendo as coisas e eu ia imitando. Ele fala imitando, ensaiando lá, e eu fazendo também, pegava o texto, ia lá, decorava, queria fazer o que meu pai estava fazendo. E Uhum. aí eu disse, pai, eu quero ser ator. Aí ele pegou e me deu a pasta com todas as peças que ele guardou durante muitos anos. E aí foi um empurrão, cara. Aquele dali me empurrou. Caramba, eu quero atuar. Aí foi quando eu comecei a fazer teatro na escola e a minha primeira peça foi de Peter Pan. Aí eu fui o Peter Pan na escola. Já começou como protagonista. Foi bem. Foi. Mas olha, É, eu sempre ganho vilão, sabe? As últimas peças eu sempre ganhava vilão, não sei por quê. Mas é bom. Tinha alguma coisa? Será que tinha alguma coisa? Bom, Não enquanto sei. você estudava teatro, você chegou a citar que você fundou uma companhia independente, né, lá de alguns amigos, né, que foi a Bispe Isso. Arte, né, onde vocês fizeram uma turnê por Pernambuco, outros estados. Como foi a concepção desse projeto e quais foram os melhores momentos que você se lembra de ter passado com eles? Então, o Deep Psy Art, ele surgiu quando o teatro da escola parou de funcionar, não estava mais funcionando. E tanto eu quanto os meus colegas de escola, eles queriam muito atuar, queriam continuar estudando atuação, fazendo peças e tal.
Aí o que aconteceu? Um amigo propôs fazer uma companhia. O pai dele era ator também, inclusive era amigo do meu pai. E a gente planejou, vamos pedir a permissão dos nossos pais e vamos atuar, vamos fazer uma companhia de teatro independente com a responsabilidade de uma pessoa maior de idade para nos auxiliar e tal. Ganhamos a permissão e daí nasceu o Gypsy Art, que Gypsy significa cigano. E como é algo que fica de estrada em estrada, a gente fazendo turnê por vários lugares em Pernambuco, fazia muito referência, cigano, cigano, cigano é uma coisa que não para em um lugar só, né? Então a gente botou esse nome e ficou. Durou alguns anos, durou 3 anos, e eu atuei nessa companhia até os meus 18 anos de idade. Bacana. Como ator, além das várias peças teatrais que você fez, você atuou como dublê no remake da novela Carrossel, né, em 2012 pelo SBT. Apesar de ter sido mais direcionado ao público infantil, essa história acaba abordando assuntos importantes, né, como a conscientização do racismo, né, mensagens Exato. sociais. Como foi participar dessa produção, tanto de bastidores? Então, na época eu estava em São Paulo, eu não estava em Pernambuco, e foi uma oportunidade, quando eu soube já que a equipe do SBT estava procurando atores, eu queria porque queria fazer parte disso. E aí o que que eu fiz? Eu vou entrar em contato e vou tentar essa oportunidade. Só que eu não ganhei papel. Eu entrei como um figurante e como dublê. Então eu fazia cenas que outros atores não podiam fazer. Ia para lá, fazia, substituía tal ator. Então eu cheguei a ser um dublê e figurante. Não tive um papel grande e relevante, mas cheguei a ser um pouco próximo dos artistas. Inclusive, alguns hoje em dia mantêm um contato, me seguem. E foi uma experiência incrível, sabe? Mas um pouco muito negativa, porque dentro do local eu sofri xenofobia pelo meu sotaque, pela minha origem, por ser nordestino. Então foi positivo, mas negativo também ao mesmo tempo. Então, quando acabou as gravações, eu saí de lá decidido a não retornar mais à televisão, porque aquilo me marcou de uma forma que eu acho que ninguém queria passar por isso. Eu acho que ninguém na vida gostaria de passar por xenofobia. E isso foi Tive por o parte preconceito. da produção, de algumas pessoas. E foi um projeto que, mesmo abordando o racismo, acontecia dentro, por trás das câmeras. Então é algo que eu nunca falei abertamente para as pessoas e estou falando agora. E é isso, a xenofobia existe e eu passei por ela. Então, quando eu saí, quando o projeto acabou, eu sou grato a Deus por ter participado, mas também sou grato pelo livramento que eu tive, né? Eu vejo como um livramento, porque eu saí dali decidido a não voltar mais para televisão e até hoje eu foco mais na música mesmo. Na televisão você fala em qualquer emissora ou naquela específica? Específica. Uma profissão que vem alcançando cada vez mais destaque e representação é a dos influenciadores, né? Que você também cria seu conteúdo aqui na rede, e que estão representando cada vez uma grande participação em diversos setores, entretenimento, mercado publicitário, inclusive, tem muito valor. No seu caso, você acredita que tem investido nessa nova faceta, tem o ajudado a impulsionar de mais trabalho, para ser mais reconhecido, então, de músico, de artista? Sim, influencia bastante, ajuda muito com o público, porque é uma coisa que as pessoas dão muito valor ao meio do influência digital. Porque as pessoas gostam de ver o conteúdo, gostam de ver o seu dia a dia, gostam de receber dicas do que você faz, do que você veste, de como você se maqueia, o que você vai fazer hoje, amanhã. Então, além de você mostrar um pouco sobre quem você dá para você mostrar sobre o seu trabalho na música, na atuação. Então, você aproveita, vários universos em um só. Eu costumo dizer que é assim. Quando eu comecei, era tudo mato, não tinha essa coisa de influenciador digital. Eu comecei na época do Flogão, do Orkut, e eu comecei a blogueirar lá. Então, já começava a postar aquelas fotos bem autênticas, bem extravagantes, que eu gosto do que é extravagante, do que é estranho e diferente. E aí eu comecei a fazer o que chamam hoje em dia de publicidade. Comecei no Orkut, no Flogão,
até a chegada do Facebook. Então, como era tudo mato, não tem a oportunidade que tem hoje em dia, como o Quai, o TikTok, né? Muita gente está crescendo aí com essas redes sociais. Na minha época não tinha essas oportunidades, então era muito difícil. Eu sou nascido em 98, então aproveitei mais a época mesmo do Orkut, do Facebook. E era uma época que não tinha tanto essas coisas. Mas hoje em dia é muito importante. Eu acho que o Instagram, as redes sociais vizinhas, elas ajudam muito no engajamento nesse meio da influência digital. O Principalmente Vinícius para até quem é falou que artista também. o Vinícius ainda falou que eu lembro, melhor época. Cara, é sinistro. Eu também sou de 98, então é incrível você saber que uma geração não sabe o que é Orkut, né? Hoje em dia já. Sim, E isso que é exato. a minha próxima pergunta. Você, como uma pessoa que está trabalhando, né? Desde a época da Mary Moon também começou nessa época, né? Aham. Como influenciador, qual é o comparativo que você faz da época do Orkut, que foi 2004 para 2014, com a internet que a gente tem hoje? Que os influenciadores mudaram, os perfis, o que isso tudo se transformou? Eu acho que tudo mudou muito, né? Além da, da tecnologia estar muito avançada, hoje em dia as coisas são muito mais abertas, né? Porque na época era tudo muito fechado, as pessoas eram muito intolerantes. Hoje em dia eu acredito que com a chegada dessas redes sociais, tudo está mais aberto, as pessoas conseguem se expressar de uma maneira mais livre. Antigamente era tudo muito privado, muito negativo, as pessoas julgavam muito. Eu mesmo era muito julgado na internet, mais do que eu sou hoje em dia. E principalmente na cidade que eu nasci, onde eu morava, era muito pequeno por ser interior. Tudo que eu fazia, as pessoas julgavam como algo ruim, algo feio. Então, era muito negativo mesmo. Hoje em dia, eu acho que com a tecnologia avançada, com as coisas novas que tem por aí, como filtro, opções de vídeos para você fazer, mudou muito e eu acho que a diversidade na internet aumentou muito. Porque antes, como tudo era muito privado, eu acho que hoje está muito melhor, graças a Deus. Hoje Sim. você pode ser Lembraram aqui você. agora, internet de escada, lembraram aqui agora. Sim, Pô, sim, não tinha Wi-Fi. meu Deus do Essa céu. pergunta é interessante, a próxima. A gente falou muito sobre preconceito, comportamento das pessoas, né? Em sua opinião, a vastidão e a possibilidade de influenciar que a gente tem hoje, como você está falando, elas acabaram implicando também no aumento do ego das pessoas, por números, popularidade, essas coisas todas acabaram implicando também em relação a isso. Eu acho que sim. De certo modo implica sim, porque com a mudança, tá tudo mudando, tá tudo atual, tudo uma geração nova. E eu acho que implica muito essa mudança, porque eu acho inclusive que é até necessário, sabe? Mesmo que as pessoas não aceitem, eu acho que é necessário para a evolução. Sim. Sobre a vida de blogueiro, a cada dia a gente vê que a gente vê nascendo novos nomes na internet, né? Cada dia a gente vê perfis novos surgindo. Porém, bem pouco se sabe sobre as dificuldades, né, em relação a esse trabalho. Durante o tempo, inclusive, enquanto buscava se dedicar ao crescimento, você trabalhou de garçom, né, em Pernambuco, por exemplo. Quais são as maiores dificuldades que você sentiu ao tentar subir na rede? Nossa, eu acho que foi receber não todas as vezes que eu tentava bater na porta de alguém. Foram tantas portas fechadas para mim, na minha cara, que eu acho que foram grandes dificuldades, sabe? Não teve pessoas para me dar a mão, para dizer, para me mostrar um caminho, para mostrar como é que se faz. Então eu fui aprendendo tudo muito sozinho mesmo. Eu chegava lá, metia a cara, fazia, não sabia como fazer. Então acho que as maiores dificuldades mesmo foram receber não quando eu estava precisando de um sim. Mas ao mesmo tempo que foi difícil, isso me impulsionou. Foi uma forma de me empurrar a continuar, porque quando eu recebia não, eu dizia, tá bom, recebi um não, eu não vou desistir. Eu vou aí, só porque eu recebi um não eu vou desistir? Não, mas é aí que eu vou continuar, vou insistir, vou persistir. Então, foi negativo pelas portas que eu recebi sendo fechada na minha cara, e positivo também porque isso me empurrou a seguir adiante, porque se eu não tivesse
visto essa negatividade como positiva, eu não teria chegado onde eu estou querendo chegar, onde eu estou chegando hoje em dia. Então, eu transformei o negativo em algo positivo e levei para o resto da vida, que até hoje. Então, se alguém fechar uma porta para mim, tudo bem, eu vou lá e for um buraco na parede e passo por ela. Mas é isso. Desistir diante de um não é o pior erro que uma pessoa pode escolher. Fato. Exatamente. Bom, Eu acho que a gente nunca deve desistir, né? Acho que se você tem uma meta, um objetivo, Eu sou uma pessoa muito calculista com os meus planos. Eu planejo as metas, planejo o que eu quero, aplico elas e começo a trabalhar naquilo. Se eu ver que está dando errado, eu já vou lá, faço outra coisa diferente para ir chegando aos pouquinhos no caminho que eu quero trilhar. Então eu nunca desisto. E se eu desistir é por pouco tempo, sabe? Existe pouco tempo, mas depois eu volto a insistir naquele de novo. Ou se eu desistir de algo, é porque eu tentei demais e eu vi que aquilo dali não era para mim. bom, no ano passado você chegou a dar um passo, né, para sua carreira internacional, no caso, quando você lançou seu primeiro single em espanhol, És um Delírio. Como foi a recepção do público em relação a esse lançamento? E por que a escolha do espanhol, desse idioma? Nossa, como eu cresci ouvindo Shakira e como eu tinha um amigo que era estrangeiro no fundamental, o espanhol foi muito presente na minha vida, então eu não queria largar o espanhol de forma alguma. Então, quando eu decidi lançar Is um Delírio, foi uma letra muito pensada em algo que eu estava vivendo, em um relacionamento tóxico que eu estava vivendo. E eu escrevi a letra pensando nessa pessoa, no que estava acontecendo ao meu redor. Não foi muito bem recebida, a gente tem que ser sincero, foi muito mal recebida, tanto que eu removi, depois botei nas plataformas de novo. Inclusive, ano que vem tem regravação da música. Estou pretendendo também lançar um clipe. Já estou planejando, já está tudo no estúdio para mim lançar. Vai ser a primeira faixa do lançamento do meu álbum, vai ser Um Delírio novamente, porque eu vou regravar, porque eu acredito no potencial dessa música. Eu acho que por ela ser tão negada e tão recusada, ela vai ter uma oportunidade de subir. Até porque ela tem um ritmo bom de você se mexer, de você dançar. Eu só preciso focar mais na produção mesmo e entregar um trabalho bom e de qualidade para as pessoas. E eu não vou desistir de És um Delírio, não. Isso aí, não é um delírio. Bom, falando em lançamento, com referência no estilo da Glória Groove, sua última música, né? Foi com o Biel TVZ, que foi Incomodei. E funcionou Isso. como um desabafo, né? Sobre a vida, sobre o que vocês estavam passando naquele momento, destacando assuntos como ataques, falsidade. Como nasceu esse projeto entre vocês dois? Nossa, incomodei, surgiu quando eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, onde eu comecei a acreditar que eu tinha pessoas ao meu lado. Hoje em dia eu vejo que tem uma pessoa ao meu lado desse grupo. E essa música, ela surgiu meio que como um desabafo mesmo. Eu quis desabafar, era uma forma de botar para fora o que eu estava sentindo. Tanto que na minha letra tá escrito tudo que eu estava sentindo ali. Se não gosta de mim, tô incomodando. Te incomodei, te assustei, se brilha, apaguei, ups, pisei. Então eu vi que a forma que eu estava tentando crescer ali estava incomodando algumas pessoas. Hoje em dia eu vejo que foi um trabalho que valeu muito a pena. Foi indireta para outros artistas também, né? Que eu sou ariano. Ariano é aquele tipo de pessoa que está sendo atacado, vamos atacar também. Então foi uma indireta para outros artistas, mas que valeu muito a pena. E o BLTVZ, cara, ele tem uma ideia. Meturo, vamos fazer um projeto. Eu não fui o único que passou por isso, ele passou por isso também. Então, nós dois que estávamos passando pela mesma situação, a gente teve essa ideia. Eu entrei em contato com o Biel produziu, fez a produção, eu compus a letra, e aí saiu esse single que já vai com mais de 12 mil plays no Spotify e está crescendo cada vez mais. Arrasou. Então, está chegando ao fim da entrevista, mas para finalizar, eu sempre gosto de fechar com uma pergunta mais reflexiva. Com toda essa história que você já passou na sua vida, né? Não só que a gente conseguiu abordar, né? Como, é claro,
É claro, e se tivesse que resumir os principais aprendizados que você obteve nesse processo em busca do sucesso profissional, quais seriam eles? Os principais aprendizados que a vida te ensinou até agora? Evolução. Eu acho que tudo isso serviu para me evoluir, e melhorar como pessoa, como artista, como ser humano. Cada dor que eu passei, cada queda que eu caí, tudo isso serviu de evolução. Cada não que eu recebi me fez evoluir cada vez mais. Foi um dos aprendizados que eu levei esse 2022 e vou levar para 2023 e para o resto da vida. E em relação ao single Incomodei, foi um aprendizado também, porque eu agi de forma muito infantil ao retrucar outros artistas, ao rebater contra eles em uma música, mas ao mesmo tempo foi um desabafo. Então, até com o meu lançamento mesmo, serviu de aprendizado para mim evoluir como pessoa, para mim ser uma pessoa mais melhor, um ser humano melhor, com uma capacidade, com a ética melhor, mais qualificada, para mim poder ser quem o Meturo é. Porque eu como Mateu, é diferente, o Meturo é outra pessoa. São duas pessoas totalmente diferentes. Então, eu tento separar o artista de quem eu sou. E a evolução foi muito necessária. Eu acho que tudo isso me fez evoluir. Todas essas quedas, dores, brigas, me fez ser um Meturo melhor, um meteoro melhor. Você se arrepende de algo hoje ou não? Não, eu não me arrependo das coisas que eu faço, porque eu acho que eu faço tudo com muita intensidade. E eu acho que se eu cheguei a fazer aquilo é porque tinha que ser feito. Eu voltaria talvez no passado para mudar uma pequena coisa, mas arrependimento mesmo não. Eu costumo dizer que eu não me arrependo de nada que eu faço, porque tudo que chega vem, e se chegou é porque tinha que acontecer e ser de tal forma. Arrasou. Bom, pessoal, a gente está finalizando mais uma entrevista. Meturo, muito obrigado por ter reservado um tempinho para vir conversar com a gente hoje. Eu que Para quem te agradeço, cara. conheceu Muito obrigado pela oportunidade. sempre. Bom, para quem te conheceu a partir de agora, onde é que a gente consegue acompanhar o seu trabalho? Redes sociais, plataformas, onde você está? Ah, eu tô em todo canto, cara. Eu tô no Instagram, @Meturo, tô no Twitter, @Meturo, no Facebook, Meturo Oficial, tô no Spotify, Meturo também, tô no Google, se pesquisar Meturo, tá lá, tá notícia, tá polêmica, tá tudo lá. Então é só pesquisar Meturo com dois T's que eu tô ali. Agora, se pesquisar com um T só, não me encontra, não. O segredo é Tá dois em T's. outro. Bom, só falta o Orkut voltar agora, né? Para você estar lá também, né? A se voltar, cara, eu acho que eu vou focar muito nele, viu? Porque foi o início de tudo. Era só mato quando eu comecei. Foi o Então, princípio. então foi isso, pessoal. Volto a agradecer que esse foi o nosso episódio número 50. Olha o marco que a gente está aqui. E é isso. Se você perdeu alguma parte desse episódio ou quer rever o programa, tá no podcast Luca Moreira Entrevista no Spotify e Amazon Music. Até a próxima, Metura. Muito Valeu. obrigado. Até mais.